Existe um mito no mercado financeiro brasileiro que vem sendo difundido por muitos investidores, influenciadores, até matérias você encontra espalhando esse mito por aí. E eu estou aqui para desmistificar esse mito. Por mais que eu seja adepto de investimento em ações, no maior volume na sua carteira para a maioria dos portfólios, eu não posso deixar de mostrar aqui uma inverdade que vem sendo dita a respeito dos fundos imobiliários. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E o mito se refere ao valor patrimonial dos fundos imobiliários. Principalmente uma mentira, vamos falar aqui, de que o valor patrimonial do fundo imobiliário não evolui a ponto de dar ganhos reais aos investidores. Tem algo que não vem sendo dito e que eu vou te mostrar aqui. E para isso, eu vou adotar como exemplo o HGRU, que hoje é gerido pela Pátria Investimentos, para você ter uma noção de como uma análise superficial e rasa poderia fazer com que você chegasse a uma conclusão completamente equivocada. Como eu disse, HGRU, um fundo híbrido, renda urbana, um dos mais conhecidos da nossa bolsa de valores, e hoje ele detém um valor patrimonial, aqui você consegue consultar no Investidor 10, de R$ 125,56. Essa é a cota patrimonial. Vamos lembrar o que é a cota patrimonial nada mais é que o quê? Pegar o patrimônio líquido do fundo e dividir pelo número de cotas do fundo. E aí você chega nesse número. O patrimônio líquido nos fundos de tijolo, como é o caso do HGRU 11, esse patrimônio basicamente é o conjunto de imóveis ou pedaços de imóveis que compõem o fundo. E um pedaço ali pode ter em cotas de outros fundos imobiliários. Esse fundo tem, mas é uma parcela pequena. O grande grosso aqui é justamente imóveis e participações imobiliárias. Você divide pelo número de cotas e chega na cota patrimonial. Beleza. Hoje o fundo tem a sua cota a mercado de 124,18, mas eu quero te mostrar aqui um gráfico. Esse aqui é o gráfico de evolução da cota patrimonial, do valor patrimonial do HGRU 11, que nasceu em abril de 2018 até então. Então a gente tem pouco mais de 7 anos de histórico. E o que aconteceu? O fundo começou negociando ali uma faixa de R$ 98,00 a cota patrimonial, tá? Então é isso. E hoje a gente está aqui na casa dos 125, 125,50. Qual foi a evolução acumulada nesse período? Eu adotei 98 para 125. A gente teve uma evolução aí próxima de 27,55. Isso deu uma taxa anualizada de 3,54%. Ou seja, a valorização da cota patrimonial foi inferior a 4% ao ano, de acordo com essa perspectiva. Consequentemente, não houve proteção à inflação nesse ponto. Por quê? Porque o IPCA no período foi superior a 27,55 até 30%. O IPCA no período foi, de acordo com os dados oficiais do IBGE, 46,97, 47%. E aí chega a triste conclusão de que o fundo imobiliário, em relação às suas cotas, na parte patrimonial, sem se importar aqui com o valor a mercado, que isso aí depende da oferta e da demanda dos investidores, então não protegeria da inflação. E aí você ficaria preocupado, porque foi dito para você o seguinte, viu? Especialmente em fundos de tijolo, excluindo aqui os de papel, me foi ensinado que se eu investir em bons fundos imobiliários, eu vou conseguir, pelo menos nas cotas, de acordo com os imóveis presentes naquele fundo, superar a inflação oficial. Só que com o HGRU 11, um dos melhores fundos, inclusive, da Bolsa de Valores, isso não teria ocorrido. Mas a conclusão é precipitado. Um primeiro ponto que eu preciso destacar aqui para você. A maioria dos fundos imobiliários hoje são de gestão ativa, como é o caso do HGRU. Isso você consulta no seu informe trimestral. Você encontra lá no site de relações com o cotista. O que significa dizer que o fundo é de gestão ativa? Que ele promove uma reciclagem de portfólio, conforme a estratégia da gestão. O que significa reciclagem? Que é o termo realmente utilizado no mercado financeiro, na parte de fundos imobiliários. Significa eu pegar um imóvel ou parte de um imóvel de propriedade do fundo imobiliário e vender esse imóvel em um momento em que eu obtive valorização, ele então estaria caro, supostamente caro, eu obtenho ganho de capital e com o valor total da venda, mais ganho de capital, eu posso investir em outro fundo imobiliário mais barato. Sendo que uma parte do que eu obtive, principalmente a parte do lucro, depois de pagar os impostos e despesas, eu posso distribuir aos cotistas, que são os proprietários desse lucro. Ao ter cotas de fundo imobiliário, você se torna um pequeno dono daquele fundo. Simples assim. E aí, então, eu faço essa reciclagem, que nada mais é que o quê? Igual a gestão ativa de portfólio. Eu compro barato, obtenho a valorização, ganho de capital, vendo e
E aí, com esse ganho de capital e o volume que eu consegui ali resgatar de recursos, eu compro ativos que estão depreciados. É a mesma coisa. Então, essa é a ideia da gestão ativa de fundos imobiliários. O HGR11 é um desses fundos de gestão ativa. E aí, olha aqui um trecho de reciclagem de portfólio, que está no informe trimestral. Quando você vai aqui em alienações, o fundo está fazendo vendas, alienações, e eventualmente ele pode fazer aquisições. Simples assim. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: esse valor patrimonial da cota acaba não refletindo a realidade do retorno que o fundo vem trazendo, porque quando você vende, você vai lá e faz a venda. Por exemplo, vendi um imóvel por 100 milhões de reais. 80 milhões de reais foi meu custo de aquisição, 20 milhões foi lucro. E eu pego todo esse lucro e distribuo aos cotistas na forma de rendimentos. Aí vem aquela distribuição extraordinária, antecipando vários anos, muitas vezes, de rendimento em apenas um pagamento, ou um ano de pagamento. Por quê? Eu estou distribuindo lucro. Veja, eu tinha 100 milhões. Agora eu distribuí 20 e ficou 80, que vai ser utilizado para a compra de outro imóvel. Logo, o valor patrimonial pode ter caído. Ele pode ter caído. Porque eu tinha 100, foi para 80. O resto virou rendimento. Então, cuidado com essa ideia. Por quê? Se você não considerar o retorno total ao cotista, que aí sim, de fato, a gente está analisando a geração de valor ao cotista, você vai ficar equivocado com a ideia da evolução da cota patrimonial. E aí, quando a gente olha para o histórico de rentabilidade do HGR11 aqui no Investidor 10, e até comparando com os principais índices IFIX, CDI e IPCA, a gente nota que, de fato, o HGRU entregou excesso de retorno, que é o que a gente chama de alfa. E esse retorno aqui já considera o desconto da taxa de administração. Então, ganhou do CDI, e aqui é o CDI bruto. CDI líquido foi algo em torno de 60%. É importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente fala, o CDI, né, tá pagando aí 14%, 15%. Mas quem que consegue isso de forma bruta? Muito raro, sem correr muito risco, claro. Então, é isso. Então, veja, houve excesso de retorno. Por quê? Por conta da reciclagem bem feita. Ah, mas eu não confio que a gestão do fundo vai conseguir fazer uma boa reciclagem. Não concordo com isso. Então, não invista. Você não deveria investir, seja fundo imobiliário, seja ação, se você não confia no trabalho dos terceiros, que são gestores da empresa ou do fundo, que vão fazer a gestão. Investir é, em essência, confiar no trabalho de terceiros. Como que a gente confia? Fazendo uma análise prévia bem feita a partir dos números, e aí depois a gente acompanha para verificar se esse histórico, esse passado bom, que basicamente são os números, eles vão continuar se concretizando no futuro. Então esse é o nosso trabalho. Análise prévia, que é o filtro, e posterior acompanhamento. Se você não confia, não deveria investir. Venda. Acabou a confiança? Venda. Simples assim. E note que esse fundo imobiliário conseguiu entregar um excesso de retorno, mesmo em um cenário que acaba sendo até um pouco injusto. Por quê? Porque quando a gente compara hoje a rentabilidade de ações, aí com o Ibovespa, IFIX, com os fundos imobiliários, junto à renda fixa, fica difícil hoje ter um bom excesso de retorno. Porque, evolução da Selic forte, saindo de 2% para atuais 14,75%, mas deve chegar a 15% ao ano. Então, a janela de comparação é injusta, porque a renda fixa está numa evolução sem fim. Entendeu o que eu quero dizer? Então, significa que, de fato, o fundo imobiliário entregou o valor. Por mais que, só olhando para a evolução da cota patrimonial, eu chego ali à conclusão que não seria correta, porque é completamente não ponderada, incompleta, a conclusão de que só rendeu 3,54%, no máximo 4% ao ano. Outro detalhe também, o fato da gente ter essa Selic nas alturas, a avaliação dos imóveis que estão no fundo imobiliário acaba sendo prejudicada, porque os laudos levam em consideração o nível de juro da economia. Juro elevado, valuation mais baixo dos imóveis. Então, os imóveis não necessariamente estão bem precificados por conta desse juro muito alto. E aí, quando a gente tem uma queda de juro consistente, a cota patrimonial se valoriza, porque os imóveis se valorizam. Então, entenda o ciclo. Isso é muito importante. Independentemente disso, a gente viu que houve geração de valor. Nesse fundo, é claro que em uma indústria onde a gente tem uma multiplicidade de fundos imobiliários surgindo, toda hora surge um novo, a gente tem um problema de filtro, de qualidade. Esse é o grande problema dessa indústria. A barreira de entrada não é tão grande,
Então você tem aí, né, vários e vários fundos. Esse é o problema para o investidor individual. É por isso que talvez você precise de uma consultoria. E se você tiver mais de R$ 1 milhão, eu te convido a conhecer a nossa consultoria, que é feita comigo, sem delegação de trabalho. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Ou se não for o seu momento, tem também o link da nossa comunidade, Formação Mira Invest, onde você vai acompanhar a evolução da minha carteira, os meus insights, vídeos exclusivos para membros e o melhor, o nosso treinamento Formação Mira Investing, que está lá por uma assinatura muito acessível e que você pode cancelar a qualquer tempo, sem nenhuma burocracia. Os links estão aqui embaixo. Por fim, um exemplo aqui para você de como funciona a reciclagem de portfólio na prática. Esse aqui é um fato relevante do HGRU11 e olha só, o fundo firmou no dia 6 de junho de 2025 um contrato de compra e venda, por meio do qual se comprometeu a alienar. Alienar significa vender, pode ser vender ou doar, mas aqui é no sentido de venda. Em virtude dessa alienação, o que acontece? O fundo vai receber ali R$ 170 milhões, sendo que o custo total de aquisição foi de pouco mais de 100 milhões. Então, houve um ganho de capital aqui, tá vendo? Isso é reciclagem. O imóvel foi adquirido em 2020 e está sendo vendido 5 anos depois, com um ganho de capital próximo de 70 milhões. E aí, foi um bom negócio, além de toda a renda que se pôde extrair desse imóvel, já que o histórico de taxa de vacância desse fundo é baixo. Hoje, aqui no Investidor 10, você tem uma ferramenta chamada histórico de taxa de vacância. E aí, note que aqui dados de 2024, vacância sempre aqui abaixo de 2%. Então, o nível de ocupação é muito alto. 2023, mesma coisa. E 2025, mesma coisa. Então, o imóvel rendeu frutos, que foram os rendimentos, os aluguéis. E aí, você obteve agora praticamente 70 milhões de reais de ganho de capital. Veja que em termos de valorização, você obteve aí mais de 12% ao ano. A gente está falando de imóveis, além dos frutos. Então, foi sim um bom investimento. Isso é reciclagem, na prática, na prática. E esse recurso, obviamente, será utilizado futuramente pela gestão, não só para distribuir mais rendimentos, como também comprar outros imóveis, ou outro imóvel, ou outra participação imobiliária. E aí, a cota patrimonial será alterada. Simples assim. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, só adotei o HGRU11 como exemplo para fins didáticos. E vamos aos últimos comentários do YouTube. A enciclopédia Barça, acho que ele quis dizer Barsi, disse para esquecer a vaidade do valor das ações e se concentrar na quantidade, pois renda variável é exatamente isso. Sim, entendo que a concentração ali na ideia de número de ações é importante, só que a gente precisa considerar o desdobramento. Se um ativo se desdobrar, fazer subscrição, aí isso aqui não funciona. Então, com essa ressalva, aí tudo bem. Estou comprando os dois aos poucos, aqui se referindo a BB Seguridade e Banco do Brasil. Eu compraria Banco do Brasil de forma moderada para baixar meu PN. Exatamente. É o que, inclusive, eu tenho recomendado a clientes de consultoria, a maioria deles, desde que não haja uma super concentração. É isso mesmo. Venho comprando as duas, tem gente que está comprando as duas. Há poucos dias, 28 era comprar, 25 era comprar forte. Um trimestre mais fraco, mas não é só um trimestre mais fraco, amigo. Não é só um trimestre mais fraco. Serão vários trimestres mais fracos. O ano inteiro de 2025 dessa forma, não é só um trimestre. Esse aqui é o tipo de pessoa que não aceita a realidade. É o tipo de pessoa que não aceita que as surpresas negativas ocorrem e a gente precisa se ajustar a essas surpresas negativas. É alguém que investe como torcedor, que não aceita a técnica, valuation. É alguém que não entende que as empresas são organismos vivos, entre aspas, que são dinâmicos, que mudam conforme as circunstâncias econômicas. Na visão desse sujeito aqui, ele acha que eu cravei um preço, é aquele preço para sempre. Esse aqui é o emocionado, que basicamente não entende essa dinâmica que faz parte do mercado financeiro, das empresas. Você que eventualmente é empresário sabe disso. Você vai ter um ano ruim, outro bom, e isso faz parte do jogo. Só que a gente precisa ajustar valuation e expectativas. Simples assim. E aqui em cima eu vou deixar esse vídeo numa comparação entre BB Seguridade e Banco do Brasil nesse momento. Qual seria a melhor oportunidade? Corre lá.